Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, sexta-feira, 11 de novembro, nós podemos ver Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 37, narrando para nós aqueles dois exemplos que Jesus vai citar, que são sinais, uma imagem, uma tipologia daquilo que será a parousia de Cristo, o retorno de Cristo. Ele vai falar de Noé, vai dizer que o retorno do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e de repente veio o dilúvio e matou a muitos, e sobreviveu apenas a família de Noé. 8 pessoas, como diz São Pedro na sua carta. Também ele vai dar um exemplo de Sodoma e Gomorra, que o povo comia, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, se prostituíam, viviam no pecado, e de repente Deus manda, depois que Ló sai de Sodoma e Gomorra, Deus manda fogo e enxofre que cai do céu e destrói Sodoma e Gomorra. E Jesus vai dizer que assim também será na volta do Filho do Homem, ou seja, no seu retorno. E nós podemos ver aí 2 exemplos clássicos que Jesus está nos avisando que no seu retorno, na sua volta, as pessoas estarão aí despreocupadas, comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando-se, dando-se em casamento. E irão ser pegos de surpresa, porque Jesus sempre alertou dizendo que a sua volta seria como um ladrão, às escondidas, depressa, porém todo olho verá. E muitas pessoas procurarão ganhar a vida, ou seja, ganhar a sua vida nesse mundo, e por isso a perderá. Jesus chega até a dizer no Evangelho de hoje que todo aquele que fizer como a mulher de Ló, que queria ganhar a própria vida, ou seja, olhou para as coisas deste mundo, se apegou às coisas terrenas, virou, se tornou, se converteu em uma estátua de sal. E ele diz que assim também será no dia do seu retorno. Todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Porém, meus amados irmãos, eu queria tratar um pouquinho da primeira leitura de hoje, de São João, a carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 2, segunda carta de São João, capítulo 1, versículo do 4 ao 9. São João vem trazer para nós um relato que é muito importante, e aqui eu vou pegar a ajuda de um dos pais da igreja, Santo Inácio de Antioquia, na sua carta que ele escreveu aos Hermeniotas, para nos auxiliar no que São João está falando. São João, a gente sabe que São João, nas suas 3 cartas, São João combateu na primeira de forma direta, na segunda e na terceira de forma indireta, o gnosticismo, uma heresia que negava a encarnação de Cristo, que negava que Jesus veio na carne. E Santo Inácio era discípulo de São João e escrevendo aos Hermeniotas, ele também combate o gnosticismo, só que ele revela para nós uma mentalidade que está hoje no protestantismo e que muitas vezes a gente não consegue perceber que é uma heresia, muitas vezes a gente não consegue entender que é uma negação também de Cristo. Vamos ver o que São João vai dizer. Muito me alegro, Senhora, ele dizendo, fala aqui da igreja, da comunidade, muito me alegro, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos. Então ele diz que dentro da comunidade, dentro da igreja, existe alguns que caminham segundo a verdade. Então não significa dizer que todos que estão dentro da igreja caminham conforme a verdade, conforme o mandamento que nós recebemos do Pai. Ele vai dizer. E ele continua, versículo 5. E agora, Senhora, eu te peço, não te esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento. Não que esteja te escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois se trata daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte, em viver conforme os seus mandamentos. Então, amar verdadeiramente a Deus e ao próximo significa viver segundo os mandamentos de Jesus. E o próprio Jesus disse isso aos seus apóstolos, e é por isso que São João parafraseia Jesus aqui
dizendo essa frase. E amar consiste no seguinte, em viver conforme os seus mandamentos. Porque Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quais são os mandamentos? A gente não vai resumir os mandamentos de Jesus somente no primeiro mandamento da lei de Deus e no segundo, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Mas em tudo aquilo que Jesus ensinou. No Evangelho de São João mesmo, no capítulo 6, Jesus dá todo um discurso eucarístico, falando que o pão e o vinho se convertem, se transubstanciam no seu corpo e no seu sangue. E lá no finalzinho do capítulo 6 de São João, ele quando fala, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. E aqui surge, vamos dizer assim, dúvida, incredulidade em alguns dos discípulos de Jesus. Veja a partir do versículo 54 de São João capítulo 6, nesse discurso maravilhoso de Jesus sobre a sua carne e o seu sangue. Jesus vai dizer no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E Jesus vai dizer mais, assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, a carne de Cristo, o sangue de Cristo. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. E São João vai dizer que tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. No versículo 66 é dito o seguinte para nós por São João. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também ir-vos embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos? A quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Por que Jesus perguntou se os discípulos queriam ir embora? Porque alguns começaram a ir embora, os apóstolos. Se Jesus disse, vós também quereis ir embora com os apóstolos? Por que Jesus perguntou isso? Veja o versículo 64 do capítulo 6 de São João. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então, muitos discípulos de Jesus, no versículo 60 é dito, disseram, isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes, isso vos escandaliza? Então, quando Jesus começa a falar da sua carne e do seu sangue, os seus discípulos ficam escandalizados. Como assim? Como esse homem vai nos dar a sua carne para comer e para beber? E Jesus poderia ter dito para eles, se Jesus estivesse falando simbolicamente, se Jesus estivesse falando de uma forma simbólica, Jesus iria dizer, não, vocês não precisam ir embora. Eu não estou falando de comer verdadeiramente carne e sangue. Eu não estou falando verdadeiramente de comer meu corpo, de beber o meu sangue. Isso é um símbolo, isso é uma imagem que eu estou dizendo. Mas não, Jesus foi duro. Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Jesus perguntou, quereis vós também retirar-vos? Perguntou aos seus apóstolos. E Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Aí veja, meu irmão, o que São João coloca na primeira leitura de hoje. Este é o mandamento que ouviste desde o início, para guiar o vosso proceder. Acontece que se espalham pelo mundo muitos sedutores, que não confessam a Jesus Cristo encarnado.
Está aí o sedutor, está aí o anticristo. Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo é o que possui ao Pai e ao Filho. E qual é a doutrina de Cristo que São João está defendendo aqui? A sua encarnação e a negação daqueles gnósticos que negavam que Jesus veio na carne. E com certeza São João falou também, não está nas suas cartas, mas Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João, nos afirma isso, falando disso. Com certeza São João falou de que quem negasse Jesus na Eucaristia era o mesmo que está negando Jesus na sua encarnação. E Santo Inácio de Antioquia, como eu dizia no início, escrevendo aos Herminiotas, no capítulo 6 e capítulo 7, veja o que Santo Inácio vai dizer. Que ninguém se engane, até para os seres celestes, veja, até para os seres celestes, a glória dos anjos, os principados visíveis e invisíveis, se não crerem no sangue de Cristo, haverá julgamento. Quem puder compreender, compreenda. Veja, se não crerem no sangue de Cristo, aí as pessoas pensam que crer é somente crer assim. Eu creio que Jesus derramou o seu sangue na cruz por mim. Eu creio que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sim, mas como é que eu coloco em prática essa fé? Como diz São Tiago, como é que eu confirmo que a minha fé é verídica e verdadeira? Quando eu faço o que São João diz na primeira leitura de hoje. Este é o mandamento que ouviste desde o início, para guiar o vosso proceder. Acontece que se espalhou pelo mundo muitos sedutores, que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Ou seja, negam a carne de Cristo, negam o sangue de Cristo. E Santo Inácio está dizendo, não creem no sangue de Cristo, então haverá julgamento. Quem puder compreender, compreenda. Aí tem gente que não compreende isso, não entende. Como os discípulos de Jesus, no capítulo 6 de São João, não compreenderam do que Jesus estava falando. Não entenderam que Jesus estava falando da Eucaristia, do pão e do vinho, corpo e sangue de Cristo transubstanciado no altar. E não compreendendo isso, negaram a Cristo, foram embora. E Santo Inácio continua dizendo, capítulo 6 da carta de Santo Inácio aos Herminiotas, na patrística: ninguém se orgulhe de seu posto. Fé e amor é tudo. Fé e amor. Então eu tenho que crer na Eucaristia. Se eu não crer na Eucaristia, eu não posso amar. Se eu não amar, aí ele vai dizer, fé e amor é tudo, e nada lhes é previsível. Considerai aqueles que têm opinião diferente sobre a graça de Jesus Cristo, que veio até nós. Como eles são opostos ao pensamento de Deus, à doutrina de Cristo, como diz São João. Não se preocupam com o amor, nem com as viúvas. Veja, tem igrejas que não se preocupam com o amor, nem com as viúvas, nem com os órfãos, nem com o oprimido, nem com o prisioneiro ou liberto, nem com o faminto ou com o sedento. E Santo Inácio aqui, corroborando com São João, vai dizer, eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador. Está no capítulo 7 da carta de Santo Inácio aos Herminiotas. Eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador, Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai o ressuscitou. Então veja, infelizmente, essas pessoas
que negam Jesus eucarístico, negam de forma indireta a encarnação de Cristo, negam a eficácia do sangue de Cristo, negam a eficácia do corpo de Cristo, porque São João deixou relatado para nós o que Jesus diz. Jesus diz no versículo 47 do Evangelho de São João: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Versículo 49, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Que Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, e o pão que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo. O pão que Jesus dá é a sua carne. A Eucaristia é a sua carne. E Santo Inácio vai dizer que todo aquele que nega, eles se afastam, todo aquele que negam a Eucaristia, se afastam da Eucaristia. Eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai o ressuscitou. E Jesus diz que quem comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus amados irmãos, todo aquele que nega a Eucaristia, nega Cristo. De forma indireta, mas nega. Mesmo que a pessoa dê glória a Deus, mesmo que a pessoa louve a Deus, né, a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo deixou muito bem claro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso, que nós possamos pedir a Jesus a graça de crer verdadeiramente no seu corpo e no seu sangue, transubstanciados no altar, e podermos comungar, comer o seu corpo e beber o seu sangue, e assim ser ressuscitado no último dia. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E espero que ajude a você a amar mais a Jesus Cristo Eucarístico e a sua santa e amada Igreja. Amém.